E aí, gente, vamos para a aula de hoje sobre as revoluções do século XVIII, né? As mudanças do século XVIII. De certa forma, essa aula aqui é uma espécie de revisão do que vocês viram, né? De uma maneira geral. Então, vocês viram o Iluminismo, vocês viram a independência dos Estados Unidos, vocês viram a Revolução Francesa, enfim. Todos esses temas têm a ver com mudanças. Desculpa. Com mudanças que acontecem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Certo? Só para a gente entender o pano de fundo, entender o contexto, preparar o terreno para as próximas informações. Tá bom? Vamos lá. Então, assim, revoluções do século XVIII são políticas, são econômicas, são revoluções das ideias, né? Acontece através do iluminismo, danças relacionadas aos liberalismos, liberalismo político e liberalismo econômico. Também o liberalismo na liberdade na expressão, né? A independência dos Estados Unidos, né? Que vocês viram que coloca em prática pela primeira vez. Essas teorias vão ser colocadas em práticas nos Estados Unidos pela primeira vez, através da Constituição e tal. E a Revolução Francesa também, inspirada no iluminismo, no liberalismo, certo? Então tá, lemos aí. Agora vamos rever, um pouquinho mais detalhado, mas não tão profundo. Digamos que tudo começa com o iluminismo, ali no fim do século XVIII, certo? Fim do século XVIII é 1760, 1770, aqui, aquele finzinho do século XVIII. Ali surge o iluminismo, ali surgem os iluministas. Os iluministas olham para trás, para a Idade Moderna, e o que eles veem é um rei interferindo na política, é um rei interferindo na economia, é um rei passando seu poder de pai para filho, não é? É um rei dizendo o que tem que ser produzido ou não pela burguesia. Essa é a característica da Idade Moderna, não é? Aí os iluministas olham para esse absolutismo, os iluministas olham para esse mercantilismo e eles pensam, não, queremos algo diferente, não é? O que é esse algo diferente? Queremos o liberalismo. Não queremos absolutismo, queremos liberalismo político. Não queremos mercantilismo, queremos liberalismo econômico. Então, essas são as ideias iluministas que estão tentando ser postas em prática, né? No liberalismo político, ao invés de passar o poder de pai para filho, como era na Idade Moderna, agora as pessoas são eleitas. Isso são tudo teorias, né? Se coloca naquela época. Eles imaginam que o mundo poderia ser assim. Ter eleições. É, que os poderes, ao invés de estar todo concentrado na mão de uma pessoa só, como era na Idade Moderna, o poder ser distribuído em três poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário, e não tudo na mão de uma pessoa só, como era antigamente, né? Se você for pensar a questão econômica, não a questão política, na questão econômica, a burguesia ela quer liberdade para poder produzir o que ela quer, cobrar, taxar, impostos, toda a parte financeira e econômica eles querem liberdade para eles moverem, né? Essa questão econômica. Era assim antes, na Idade Moderna? Não, não era. O rei interferia e dizia tudo isso, né? Ele comandava os preços, as taxas, importação, exportação, ele decidia. A burguesia está querendo decidir agora. Então, o iluminismo defende liberdade política, liberdade econômica. Isso é teoria, não é uma mudança nas ideias. Essas teorias vão começar a ser postas em prática, principalmente nos Estados Unidos e na Revolução Francesa, né? Nos Estados Unidos vocês viram que os Estados Unidos, inspirados, né, nesse modelo de liberdade, de liberalismo, combate a Inglaterra para tentar se desvincular e consegue, né? E escreve uma Constituição dos Estados Unidos
E nessa Constituição, a Constituição é uma lei maior, né, de um país, essa Constituição, ela se inspira lá no Iluminismo, lá nas ideias de liberdade econômica, de liberdade política, para aquilo virar uma lei para conduzir um país chamado Estados Unidos. Então eles tiraram da teoria e colocaram em prática, né? Pela primeira vez. Na Revolução Francesa, mesma lógica, né? Em 1789 começa a Revolução Francesa. Vocês viram lá a bandeira, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Se inspirando de novo nesses modelos de liberdade econômica, de liberdade política. E todo o movimento que aconteceu dentro daquele espaço, que a gente chama de França, para colocar em prática aquilo que era uma teoria iluminista, certo? Então, essas são as mudanças, né, do século XVIII. E aí, não podia deixar de faltar aquele gráfico, né, que eu sempre coloco na lousa. Então, olha lá, imagina essa linha de baixo aqui e a linha do tempo, tá? Ao longo do 16, do 17, do 18, quem é o Todo-Poderoso? Olha lá, de laranja. São os reis, né? Durante 300 anos, vários reis no poder. Durante o 16, 17 e 18, quem é a linha azul? É a burguesia, que está numa crescente. Quando chega aqui, ó, no fim do século 18, o que acontece? Acontece tudo isso que eu expliquei até agora. O Iluminismo, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos. Quer dizer que todas essas coisas aqui acontecem no fim do século 18, botando fim à Idade Moderna e iniciando a Idade Contemporânea, que a gente vai ver ainda, tá bom? Então, essa aula serviu só para dar um panorama geral, para vocês relembrarem, para as próximas aulas fazerem mais sentido. Tá bom, gente? Valeu. Por enquanto é isso. Até.